Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 36. Considere um retângulo ABCD de lados AB igual a 12 e AD igual a 8 e um ponto P construído sobre o lado AB. Traçando a reta R perpendicular ao lado AB, que passa pelo ponto P, determina-se o polígono ADEF, em que E e F são pontos de intersecção de R com os segmentos DC e AC respectivamente, como mostra a figura abaixo. Essa figura aqui. Tomando x como a medida do segmento AP, a função a de x, que expressa a área de AD e F em função de x entre as alternativas abaixo, é. Então, nós temos aqui uma descrição já bem intimidadora, né? Mas vamos olhar aqui a figura e ler por partes, que vai ficar bem fácil, né? Então, temos o retângulo ABCD, o lado AB mede 12, o lado AD mede 8. Então, AB aqui, essa base mede 12. Portanto, aqui em cima também 12. O lado AD mede 8, então o lado CB também mede 8. Ele marca um ponto P sobre a base AB do retângulo e faz uma reta paralela, uma reta R que é paralela aos outros dois lados do retângulo, né? Ou o que dá no mesmo é perpendicular ao lado AB aqui do retângulo, né? Ela é perpendicular ao lado AB, então ela vai ser paralela aqui aos outros dois lados. E dessa forma se determina esse polígono ADEF, né? Onde E é esse ponto de intersecção da reta R com o segmento DC e F é a intersecção dessa reta com a diagonal do retângulo. E ele quer saber, então, qual é a área desse quadrilátero ADEF, mas a área expressa em função de x, onde x é a medida do segmento AP, ou seja, x é essa medida aqui, a distância de A até P, que é a mesma coisa que a medida do segmento DE, certo? Eu posso pegar aqui o x aqui em cima também, né? Tanto faz, porque afinal a reta R é paralela a esse lado AD do retângulo, então tanto faz eu pegar a medida x aqui em cima ou a medida x aqui embaixo. Então tanto faz, é a medida do segmento AP ou a medida do segmento DE. Então, fiquemos com isso em mente ao longo da resolução da questão. Bom, qual é então a área de ADEF? Qual é a área de ADEF? Ora, você reconhece esse quadrilátero aqui como sendo um trapézio, porque ele tem dois lados que são paralelos, o lado DA e o lado EF, são paralelos. E a área do trapézio é a soma das suas bases vezes a altura dividido por 2, certo? Ou como se diz, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, é a soma das suas bases, ou seja, 8, que é uma base do trapézio, mais a outra base, que é esse segmento que mede EF, né, que nós não sabemos, vamos chamar de y essa medida. Então, mais y, vezes a sua altura. A altura do trapézio, o trapézio aqui está, entre aspas, deitado, é a distância entre as bases, que no caso é justamente essa medida aqui, que é x, vezes x dividido por 2. Né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É tudo dividido por 2. Bom, mas a questão quer saber a área em função de x. E eu tenho aqui a área em função de x e y. Então, eu tenho que expressar esse y aqui usando o x. E aí, nós vamos chegar em uma dessas fórmulas aqui nas alternativas. Como que nós podemos fazer isso? Bom, se você olhar, nós temos como expressar o y em função de x, prestando atenção nesses triângulos aqui. O triângulo ACD, que tem aqui um ângulo de 90 graus e tem aqui esse ângulo ACD. E esse outro triângulo menor aqui, que é formado pela reta R, o triângulo FCE, que também tem um ângulo de 90 graus e também tem esse mesmo ângulo aqui. Ou seja, são dois triângulos semelhantes. O triângulo ACD, esse triângulo maior aqui, ele é semelhante ao triângulo FCB, FCE, certo? Como é que eu sei que são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos correspondentes com a mesma medida. Então, automaticamente, o terceiro ângulo vai ter também a mesma medida. Então, são triângulos semelhantes. Portanto, nós podemos fazer relações de proporção entre os lados. Então, de alguma maneira, eu vou conseguir expressar o y em função do x. Bom, mas vamos desenhar esses dois triângulos aqui de forma separada para que não haja muita confusão. Então, vamos fazer aqui o triângulo. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto E, aqui é o ponto F. Então, é o triângulo, né? CFE ou EFC, tanto faz. Então, aqui nós temos o ângulo, aqui nós temos o ângulo de 90 graus.
Aqui nós temos a medida que é y. E qual é essa medida aqui, né? Que seria essa medida aqui. Ora, o todo nós sabemos que é 12, de D até C é 12, esse pedaço aqui é x, então a medida de EC vai ser 12 menos x. 12 menos x. E vamos fazer agora o outro triângulo aqui, o triângulo maior. Então, aqui nós temos o mesmo ângulo, né? Aqui é o ponto C, o mesmo ângulo. Aqui é o ângulo de 90 graus, aqui está o ponto D e aqui está o ponto A. Aqui. Então, esse ângulo, né, que é igual a esse ângulo aqui, a medida de DA é 8, essa medida aqui é 12. Agora, é só nós fazermos relação de proporção, certo? Então, nós podemos escrever assim, que 12 menos x está para 12, ou seja, esse lado está para esse lado. Então, 12 menos x está para 12. Assim como y, esse lado aqui, está para esse lado aqui, está para 8. Certo? Ou nós poderíamos também escrever de outra maneira, né? Nós poderíamos dizer assim que 12 menos x está para y, assim como 12 está para 8. Né? Seria uma outra maneira, né? Tem outras formas de escrever desde que nós façamos essa relação de proporção, comparando lados correspondentes dos triângulos semelhantes. Nós vamos ficar com essa aqui. Agora é só nós expressarmos o y em função do x, é só isolar o y em um dos lados da igualdade. Bom, vamos multiplicar aqui pelo mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 12 e 8 é 24, certo? Então, vamos colocar tudo aqui. Vamos multiplicar tudo por 24 para sumir com os denominadores. Então, multiplicar o lado esquerdo aqui da equação e o lado direito por 24. Então, 24 dividido por 12 fica 2, 24 dividido por 8 fica 3. Multiplicando aqui o 2, nós vamos ficar com 24 menos 2x é igual a 3y, né? E, portanto, y é igual a 24 menos 2x sobre 3. Que nós também podemos escrever assim, y é igual a 24 sobre 3 menos 2x sobre 3, que é igual a 8 menos 2x sobre 3. Né? Várias formas de escrever o y. Então, agora eu tenho o y em função do x, e é só eu substituir aqui agora. Então, a área vai ser igual a... Para fins de simplificação, né, ao invés de colocar esse 2 aqui embaixo, vamos colocar ele como uma fração que está multiplicando. Então, é 8 mais y vezes x vezes 1 meio. Então, é 1 meio vezes 8 mais y. Nós sabemos que o y é 8 menos 2x. Então, é 8 menos 2x sobre 3, né? 8 menos 2x sobre 3. Como tem o mais aqui, não precisamos trocar o sinal. Agora, isso vezes o x, né? O vezes 1 meio já escrevi aqui na frente. Então, tudo que eu fiz foi substituir o y, né? Substituir o y. Esse 1 meio eu já escrevi aqui. E o vezes x está aqui. Né? Não vamos nos perder. Se você ainda não se perdeu. Então, a área A vai ser igual a... Vamos olhar aqui primeiro para dentro do parênteses, né? Para dentro desse parênteses aqui. 8 mais 8, 16. Nós temos o x multiplicando, então o x vai multiplicar tudo aqui dentro do parênteses, né? Então, vai ficar 16x. Então, nós temos 1 meio vezes 16x. Agora, menos 2x sobre 3 vezes x é menos 2x ao quadrado sobre 3. E isso aqui vai ser igual a área vai ser igual a, distribuindo 1 meio aqui dentro do parênteses, 1 meio vezes 16x é 8x, menos 1 meio vezes 2x ao quadrado sobre 3, é o menos, já coloquei aqui. Simplifica esse 2 com esse 2, vai ficar x ao quadrado sobre 3. Então, essa é a área em função de x, em função dessa medida aqui, né, que é a mesma medida aqui do segmento DE. Essa fórmula está na alternativa D. Certo? Ele coloca para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 12, porque são os valores possíveis de x. Né? O x ele pode variar do 0 até o 12, conforme a posição dessa reta R, né? Ou conforme a posição aqui do ponto P. Mas não tem como ser maior do que 12, porque o retângulo só vai até 12, e também não tem como ser menor do que 0, por motivos óbvios. Bom, vamos para a próxima questão.
Me parece que eles capricharam nas questões de geometria nessa prova de 2020. 37. Considere as funções f de x igual a módulo de x mais 1 e g de x é igual a menos o módulo de x menos 1. O intervalo tal que f de x é maior do que g de x é... Então, nós temos aqui uma questão de módulo ou valor absoluto, né? Podemos revisar muito rapidamente. O que é o módulo de um número? O módulo de 3 é simplesmente o próprio número sem nenhum sinal, ou seja, sempre positivo. Então, o módulo de 3 é 3, o módulo de menos 1 meio é 1 meio, ou seja, mais 1 meio, né? Sempre positivo. É simplesmente o valor, né? Se for negativo, troca o sinal para ficar positivo, e se ele já for positivo, mantém o número. Né? Então, o módulo de menos π é simplesmente π, é mais π, sempre positivo. Então, ele quer saber qual o intervalo em que essa função f de x é maior do que essa função g de x. Aqui, na verdade, é mais fácil do que parece, certo? Porque, observe, nós temos que f de x, vamos manter aqui a cor verde para f de x é o módulo de alguma coisa, né? É o módulo aqui, no caso, de x mais 1. Ora, nós sabemos que isso aqui, obrigatoriamente, vai ser sempre positivo. Sempre positivo. Porque é o módulo de qualquer coisa, né? Nunca vai ser um valor negativo, né? Ou é positivo ou zero, né? Se for o módulo de zero, é zero. Então, vale colocar isso entre parênteses, né? O zero não é nem positivo nem negativo. Agora, observe a função g de x. A função g de x, nós temos aqui um módulo de x, que nós sabemos vai ser um valor sempre positivo. E aí nós temos um menos na frente. Então, menos uma coisa que é sempre positiva vai ser sempre negativa, né? E ainda nós temos um menos 1, ou seja, vai ficar mais negativo ainda. Certo? Então, eu tenho módulo de x com um menos na frente, ou seja, vai ser um valor sempre negativo, né? Porque é menos uma coisa que é sempre positiva. E aí, menos 1, quer dizer, para ficar mais negativo ainda. Então, quando que o f de x vai ser maior do que o g de x? Sempre, né? Sempre. Do menos infinito até o mais infinito. Porque eu tenho aqui uma coisa que é sempre positiva, o f de x, comparado com uma coisa que vai ser sempre negativa. Sempre negativa. Essa função sempre negativa. Eu não posso nem dizer que vai ser zero, porque tem o menos 1 aqui na frente, aqui, certo? Então, nunca vai ser nem zero, né? Então, bem fácil essa questão. Basta você pensar um pouco aqui nessas funções. Mas nós podemos explorar a questão um pouco mais, né? Provavelmente, né? Talvez quem elaborou a prova pensou que você devesse fazer o gráfico dessas duas funções, né? Ou talvez não, né? Talvez já fizeram assim, já pensando que muitos descobririam esse atalho. Não sei. Vamos fazer aqui um esboço no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Bom, primeiro, qual seria o gráfico da função módulo de x? Vamos fazer aqui o gráfico y. Vamos fazer aqui em azul. O gráfico de y é igual ao módulo de x. Bom, aqui quando x é positivo, o módulo de x é igual ao próprio x. Então, por exemplo, quando x é 1, o módulo de x é o próprio 1. Quando x é 2, o módulo é o próprio 2. Né? Simplesmente mantém o valor. Né? Então, conforme o x aumenta, vai aumentando o módulo de x é o próprio x quando x é positivo. Então, mais ou menos esse aqui é o gráfico. Agora, quando o x é negativo, quando o x for menos 1, qual é o módulo de menos 1? Ora, é mais 1, certo? Troca o sinal. É mais 1. Quando o x for menos 2, qual é o módulo de menos 2? É mais 2. Troca o sinal. Tem que ser sempre positivo. Então, nós vamos ter uma reta, né, mais ou menos assim. Na verdade, é essa mesma reta aqui, só que espelhada em relação ao eixo y, certo? Esse aqui é o gráfico do módulo de x. Né? Ou uma outra forma de pensar nesse caso, né, seria simplesmente pensar no gráfico, né, de y é igual a x, que seria esse gráfico aqui, o gráfico de y é igual a x, e aqui nessa parte de baixo, onde o x e também o y vão ser negativos, aí eu faço também, né, faço o reflexo, né, em relação ao eixo x, e eu vou ter o gráfico do módulo de x. Bom, sabendo que esse é o gráfico do módulo de x, qual será então o gráfico de f de x, que é o módulo de x mais 1? Vamos manter o verde, o módulo de x mais 1. Bom, você lembra lá da translação de funções, que quando você troca o x por x mais alguma coisa,
no caso mais 1, a gente translada o gráfico uma unidade, ou tantas unidades quantas forem, para a esquerda, certo? Então, o gráfico de f de x vai ser esse gráfico em azul, mas transladado uma unidade para a esquerda, certo? Então, o gráfico ele vai ser, na verdade, mais ou menos assim. Vamos tentar fazer reto aqui, que fica melhor. Então, esse é o gráfico de f de x. Eu pego o gráfico em azul, o gráfico de módulo de x, e translado uma unidade para a esquerda, porque eu tenho aqui, ao invés do x, eu tenho um x mais 1 aqui dentro. Se fosse menos 1, x menos 1, módulo de x menos 1, aí seria uma unidade para a direita. E qual é o gráfico de g de x? G de x, que é, vamos escrever aqui ao lado, que ele já está meio confuso, menos o módulo de x menos 1. Bom, para começar, nós temos aqui menos o módulo de x. Menos o módulo de x significa que nós vamos espelhar a função módulo de x em relação ao eixo x. Então, nós vamos ter, na verdade, esse gráfico aqui. Nós vamos espelhar ela em relação ao eixo x. Eu pego esse gráfico em azul e torno ele todo negativo. Tem um menos aqui na frente. Só que a g de x ainda tem um menos 1 aqui. Então, eu pego esse gráfico, que é o módulo de x espelhado, e subtraio 1, ou eu somo menos 1. Quer dizer, eu puxo ele uma unidade inteira para baixo. Uma unidade para baixo. Então, o nosso gráfico vai ficar mais ou menos assim. Esse aqui é o gráfico de g de x. Você pode até marcar alguns pontos. Aqui seria o ponto menos 1. Quando x é 0, g de x é menos 1. Quando x é igual a 1, g de x é aqui menos 2. A mesma coisa aqui, quando x é menos 1, g de x também é menos 2. Enfim. Então, você vê de cara por esse esboço que a função f de x vai ser sempre maior que a função g de x. Esse gráfico em verde vai ser sempre maior que esse gráfico aqui. A coordenada y desse gráfico em verde vai ser sempre maior do que as coordenadas y desse gráfico laranja, que é g de x. Então, valeu essa questão aqui para nós revisarmos também translação de gráficos. Acho que era isso por esse vídeo. Até o próximo.